Olá mais uma vez a todos os alunos do Talmud Online, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, vamos que vamos, amém? Vamos orar, vamos começar o nosso tempo aí de ministração e de aprendizagem. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tua bondade, por tua graça, pelo teu imenso amor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que essa noite seja uma noite onde possamos ser profundamente ministrados. Precisamos de ti. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nós queremos que o Senhor se manifeste nos dando conhecimento, mas também nos dando revelação. Ajuda-nos nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém? Pessoal, vamos lá? Abra a Bíblia de vocês, dando continuidade. A semana passada a gente estava falando a respeito dos 5 ofícios, o surgimento de cada um deles, né? Começando aí pelo apostólico, depois pelo profético, que já era algo comum dentro de todo o contexto cultural e teológico também de Israel. A gente vê aí as companhias de profetas começando a ser estabelecidas por intermédio de Samuel. Samuel começa esse movimento, né, desse discipulado dos profetas, e depois isso acaba se estendendo por causa aí dos fariseus que surgem no Império Grego, quando Alexandre o Grande toma vários países, né, inclusive Israel. Os gregos profanam o Templo de Jerusalém, por isso que aparece aí uma festa judaica chamada Hanukkah. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Hanukkah. Hanukkah, pessoal, é a festa que Jesus chama, né, também traduziram como Festa das Luzes. Ela acontece ali próximo ao nosso Natal. Então, a Festa das Luzes, que é o Hanukkah, que é o milagre da multiplicação de azeite para a purificação do templo. Porque o que os gregos fazem? Os gregos, eles profanam o Templo de Jerusalém com o sacrifício de porco dentro do templo. E aí o que eles precisam fazer? Eles limpam tudo. Tá sem som, Renata? Fábio, tá com som aí? Renata, vê se não é o seu computador ou o seu celular, minha mãe. Estou ouvindo aqui normalmente. Felipe, Dília, Vanusa, todo mundo com som. Gostou, Renata? Pra mim tá legal, filho. Tá legal? Renata, verifica aí. Ouvindo também, pai. Conseguiu voltar? Renata saiu, ela deve voltar agora. Esperando só a Renata voltar, para a gente dar continuidade. Ok. Renata, está conseguindo me ouvir agora? Renata? Tá tudo certo, ela apontou que sim. Renata? Estou ouvindo Acho que ela agora. não está ouvindo. Renata? Estou ouvindo. Beleza, então. Amém. Conseguimos, então, voltar. Sem problemas, então. Tá? Eu dei uma paradinha, a gente vai dar continuidade até onde você mais ou menos conseguiu ouvir. Qual foi a última coisa que você ouviu, Renata, por favor? Eu não estava ouvindo nada. Aí eu saí do chat, entrei de novo e consegui ter som.
Sim, mas qual foi a última coisa que você conseguiu ouvir? Ou você não conseguiu ouvir nada? Nada. Nada. Então vamos lá. Fazer aqui uma breve recapitulação. Então, pessoal, como eu estava dizendo antes, a igreja ela começa pelos apóstolos, mas logo que a igreja é estabelecida, vem aí a inserção também dos profetas que faziam parte da cultura de Israel, por causa de um homem chamado Samuel. Quem lembra aí do profeta Samuel? Samuel foi um profeta que trouxe a cultura do discipulado, e depois a gente vê isso se multiplicando, né? Quando Saul encontra com profetas, depois nós vemos lá Elias, Eliseu, todo mundo vindo com essa cultura. A igreja, ela absorve também esse ofício, que é o ofício do profeta. Um outro ofício também, que fazia parte da cultura de Israel, era dos mestres, exatamente por causa dos fariseus. Ao contrário do que muita gente pensa, os saduceus, eles não eram próximos do povo. Os saduceus, eles ficavam reclusos, né? Muito ali vivendo a dinâmica do templo, sacrifícios, cerimônias do templo. Quem lidava bastante com o povo eram os fariseus, ok? E os fariseus, eles são oriundos, pessoal, lá de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande toma aquela parte do Oriente Médio, os gregos, eles profanam o Templo de Jerusalém. Com essa profanação, surgiu aí a necessidade da purificação do templo. E essa purificação do templo, ela tinha uma necessidade de azeite para que ficasse a presença do Senhor durante uma quantidade de dias. Eu acho que são 9 dias, se eu não me engano. Só que eles não tinham essa quantidade toda de azeite. E acontece o milagre. E aí se dá a festa judaica. E aí, pessoal, não é uma festa do Senhor, é uma festa judaica chamada Hanukkah. E a Hanukkah, ela acontece ali próximo ao nosso Natal. E você pode saber mais sobre ela se você pegar uma Bíblia católica. Você pode abrir em 1 de Macabeus, que é um livro do Antigo Testamento que na nossa Bíblia não tem. 1 de Macabeus conta sobre esse nascimento, por causa dos gregos, dos fariseus. E os fariseus, eles tinham essa cultura do discipulado, tá? Eles tinham essa cultura do discipulado, eles tinham a cultura do ensino, né? Por isso que a inserção dos mestres na cultura da igreja não foi algo difícil. Mas o que a gente precisa compreender aqui é que esses ofícios, com exceção do apostólico, que foi estabelecido pelo próprio Jesus, eles vão aparecendo meio que aos poucos, principalmente o ofício do evangelista e do pastor. O pastor aparece muito depois. Eu quero que você abra a sua Bíblia em primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A primeira epístola aos Coríntios, ela é bem interessante, porque ela fala sobre os dons espirituais, fala também sobre essa revelação que Paulo traz para a gente da nossa unicidade com Cristo, porque em Cristo nós fomos feitos a corpo e ele o cabeça, né? E ele vem trazendo aqui a respeito da unidade em meio à diversidade, a diversidade de funções no corpo,
né? As diferenças, fala também sobre os dons do Espírito, que são ferramentas. A gente precisa tomar cuidado para não confundir os dons com o fruto do Espírito. Fruto fala de caráter, o caráter de Cristo. Os dons são ferramentas. A gente precisa fazer essa diferenciação, pessoal, exatamente porque a gente vê muita gente sendo usada por Deus com caráter terrível. E por que essas pessoas elas são usadas por Deus com caráter terrível? Presta atenção nisso. O Espírito está dentro. Então, se o Espírito está dentro, eu tenho disponível todos os dons para beneficiar pessoas. Eu tenho todos os dons com o propósito de beneficiar, servir, ok? Então, quais são os propósitos dos dons? Trazer benefício, trazer serviço para as pessoas que estão ao meu redor. Qual o propósito do fruto? O fruto é para que as pessoas conheçam a Cristo através de mim. Então, quando o Espírito Santo ele consegue produzir através de mim a virtude, essa virtude é o caráter de Cristo. E isso também fala de maturidade, fala de espiritualidade. Ao contrário do que nós achamos, ser usado por Deus não quer dizer que você seja uma pessoa espiritual. Espiritual, no contexto bíblico, fala exatamente dessa maturidade que é a manifestação do caráter, das virtudes do próprio Cristo. Ok, pessoal? Então, entenda, uma pessoa, para ela ser categorizada como espiritual, as pessoas precisam reconhecer Cristo vivendo, se manifestando na vida daquela pessoa. Ok? Exemplo disso, 1 Coríntios capítulo 3, quando está aquela discussão a respeito da divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, Paulo fala uma coisa bem interessante, ele diz, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, ou seja, por que Paulo estava dizendo? Eu não pude falar a vocês como pessoas maduras. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Então, a Bíblia categoriza um ser humano de 3 formas: naturais, carnais e espirituais. Repetindo, naturais, carnais e espirituais. Natural, quem ainda não nasceu de novo. Carnal, quem ainda é infantil, ok? É uma pessoa nascida de novo, porém infantil. E o espiritual é aquele que aprendeu a se render ao Espírito Santo, e essa pessoa, ela está permitindo que o Espírito frutifique através dela. Entenda, se o fruto é do Espírito, ele só pode frutificar quando eu me rendo. Quando eu digo, Espírito Santo, eu estou acostumado a fazer as coisas dessa maneira, mas eu abro mão, eu me rendo, faça da tua. Quando eu abro mão da minha maneira, quando eu renuncio à minha vontade, quando eu renuncio à maneira como eu faço as coisas, o que acontece, pessoal? Nesse momento, acontece a frutificação do Espírito. Por quê? Você não consegue, sozinho, pelas suas forças, pela sua boa vontade, frutificar o que o Espírito pode frutificar. Aí você pode dizer assim, apóstolo, eu tenho domínio próprio. Apóstolo, eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa cheia de paz. Mas entenda uma coisa, eu não estou falando daquilo que você consegue produzir
até o seu limite de justiça. Todos nós temos um limite de justiça, ok? E quando uma situação ultrapassa o meu limite de justiça, só o Espírito consegue produzir aquilo que eu, naturalmente, sou incapaz de produzir sozinho. Então, por exemplo, você consegue perdoar? É claro que você consegue perdoar, mas o seu perdão ele está condicionado ao seu nível de justiça, ao seu padrão de justiça. Então, você consegue perdoar uma questão aqui, uma questão ali, e aí entenda, padrões de justiça são diferentes para cada tipo de pessoa, ok? Porque o padrão de justiça, pessoal, depende da sua personalidade. E aí, quando eu falo de personalidade, eu estou envolvendo aqui temperamento, sua criação, tudo que envolve essa persona, essa pessoa que você é. Então, a sua personalidade ela é diferente da minha. Então, você tem um padrão de justiça diferente do meu. Então, eu lido naturalmente com coisas muito bem que às vezes você não consegue lidar. E vice-versa, eu não consigo lidar com coisas que você consegue lidar muito bem. Mas quando você amadurece e você diz ao Espírito Santo, quem tem que aparecer é Cristo. E eu não dou conta. Como é que a gente faz aí? Ao Espírito Santo, ok, você vai fazer isso aqui. Nesse momento, quem está frutificando, produzindo, é o Espírito e não você. Perfeito, pessoal? Então, a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3, ela categoriza uma pessoa nascida de novo como espiritual e carnal. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais porque vocês são infantis, vocês são carnais. Beleza, pessoal? Então, Paulo vem trazendo aqui para a igreja de Corinto também uma outra questão nesse processo de maturação de cada pessoa, que é o processo de estabelecimento não só de referências, mas de pessoas que pudessem treinar essas pessoas. Ou seja, elas precisavam ser modelos, ok? E também treinar as pessoas. Então, abrindo sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos os dons espirituais, nós temos a unicidade do corpo, mas com diversidade, porque a gente vê aí um monte de partes com funções diferentes, e aí ele fecha o assunto lá embaixo, no versículo 27, ok? Vamos lá. Todo mundo aí no versículo 27? 1 Coríntios 12, pessoal. Diz assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Desculpa, me perdi aqui. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Ele fecha essa questão do corpo dessa maneira. Nós temos a nossa individualidade, mas nós não podemos abandonar a nossa unicidade com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo e ele comanda. Aí no versículo 28, diz assim, ó. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns. Por que ele fala alguns, pessoal? Porque nem todo mundo tem ofício. E a gente não tem que achar de forma alguma que a gente é inferior. Deus chamou cada um, Deus convocou cada um com um chamado diferente. Apóstolo, eu não tenho chamado para profeta, não tem problema. O importante é você cumprir a sua função, o seu trabalho no corpo, ok? Se você cumprir o seu trabalho no corpo, gente,
está de bom tamanho, ok? Aí diz assim, ó, estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, ok? Confirmando aquilo que eu tinha falado com vocês sobre o primeiro ofício, o primeiro ministério a ser estabelecido foi o ministério apostólico. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, agora olha só coisa interessante. Em seguida, ele não fala evangelistas. Olha o que é que ele diz. Em seguida, os que realizam milagres. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre os 5 ofícios, nós compreendemos que é característica do evangelista ser alguém que se move operando em milagres, prodígios, palavra de conhecimento. Então, ele não chama de evangelista. Por quê, pessoal? Porque essa constituição, esses personagens do presbitério, eles vão aparecendo aos poucos. A igreja ela não se torna o que a gente conhece hoje de uma hora para outra. Como eu falei na aula passada para vocês, o falar em línguas para a igreja se resumia nos idiomas. E depois Paulo vem trazendo, aqui em 1 Coríntios já, um outro falar em línguas que é o chamado de mistérios, língua dos anjos, tá bom? Então você vai vendo que tudo que a gente conhece hoje foi crescendo, foi ampliando, foi tomando forma, beleza? Aí diz assim, ó, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, você vai vendo aí que ele ainda está estruturando na igreja essa questão dos ofícios e daqueles que, de alguma forma, tinham algum tipo de trabalho já reconhecido. Então, ele reconhece, ó, tem gente que tem dom de administração, tem gente que cura, se move em cura, tem gente que presta ajuda. Ok, pessoal? Então, a gente vai vendo que a igreja ela vai se formando aos poucos. Versículo 29. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm os dons de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos a mesma língua? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está dizendo aqui, pessoal, não importa o que você foi chamado para fazer, não importa se você tem um ofício ou se você tem um trabalho. Pessoal, está atrapalhando muito? Que tem um carro de som passando aqui, desculpe. Uma hora dessa, carro de som passando. Só a graça de Deus. Mas vamos lá. Então, vocês vão percebendo que a igreja ela vai se estruturando até chegar onde, pessoal? Até chegar em Efésios capítulo 4. Entendeu? Quando a gente chega lá em Efésios capítulo 4, o que Paulo está trabalhando com a igreja? Paulo está trabalhando com a igreja agora uma outra ênfase. Qual a ênfase que Paulo está trabalhando? Gente, nós temos os ofícios, nós temos os dons, mas o trabalho agora é de maturidade, amadurecer, ok? Onde que a gente percebe isso? No próprio discurso. Quando Paulo começa aqui a falar sobre os ofícios, né? E a gente leu sobre isso na semana passada, aqui no versículo 13 de Efésios 4,
ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E o que, gente? E cheguemos à maturidade. Então, Paulo começa a tratar agora dos 5 ofícios, dessa movimentação de uma igreja apostólica, profética, né, evangelística, mestral, essa igreja tão plural, como uma igreja de pessoas que amadurecem. Então, qual é o propósito da vida cristã? O propósito da vida cristã é a maturidade. Para que existem os 5 ofícios? Conduzir os santos à maturidade. Amadurecer, pessoal, não é opcional. Amadurecer fala do propósito de todos nós estarmos aqui. Olha que coisa interessante. Se a gente lê João 17, verso 3, Jesus diz, e a vida eterna é esta. É um texto que você já conhece. Eu estou só aqui citando. E aí, o que é vida eterna? Diferente do que a gente aprendeu a vida toda. É conhecer a Deus, é conhecer o Cristo. Então, qual é o propósito de Deus de nos estabelecer como família de Deus? Grava isso, pessoal. Nós somos família de Deus. Família. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Ok? Família de Deus. E qual é o propósito? Que o mundo conheça a Cristo através de nós. Então, quando a gente fala a respeito da nossa unidade, durante muito tempo as pessoas interpretaram unidade como a gente não ter briga, a gente estar junto, né? E isso, pessoal, não é unidade. Isso é saco de batata. Isso é união. Unidade, pessoal, é exatamente nós entendermos a respeito da nossa unidade em Cristo. Ou seja, essa unidade me leva a revelar o Cristo que está tomando forma dentro de mim. Ok? E aí isso nos conecta a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Com que finalidade? Com que objetivo? Para que anuncieis ou proclameis as virtudes. E o que são as virtudes? É o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito. Então, Deus estabeleceu a sua igreja, a sua família, para que nós, em unidade, pudéssemos manifestar, revelar o Cristo que nos salvou, mas que hoje também mora dentro de nós. Qual é o propósito dos 5 ofícios? Cooperar para que esse Cristo tenha lugar dentro de nós. Ok, pessoal? Então, quando a gente lê aqui, versículo 14 de Efésios 4, o objetivo é que não sejamos mais como carnais. Aqui está escrito crianças, mas é a mesma coisa. O objetivo dos 5 ofícios é que não sejamos mais carnais, crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Então, pessoal, toma cuidado com isso. Hoje, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que as pessoas chamam de fé. Ok? Nós podemos ter uma fé totalmente equivocada. Uma fé que não contribui para o objetivo de Deus, que é revelar Cristo através de nós. Então, fé, pessoal, é crer. A nossa fé, ela precisa ser bíblica. A nossa fé, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Ok? E essa fé é uma fé que dá lugar a todos, mas não permite que todos estejam nessa fé de qualquer maneira. Então, essa fé nos convida para o arrependimento, essa fé nos convida
para um posicionamento, ok? Por quê? Porque as ondas teológicas, elas dizem, olha, você pode ter acesso a essa fé, ele te aceita como você está. E isso não nos tira da zona de conforto. Querido, se eu vou permanecer da maneira que eu estou e a única coisa que eu preciso é reconhecer a Cristo e permanecer, eu não preciso de Cristo. Porque se eu recebo a Cristo para ter uma vida transformada e eu continuo da maneira que estou, eu não preciso de Cristo. Cristo é um acessório. E, na verdade, a fé bíblica, Cristo é tudo. Sem Ele, nada existe. Por isso que Paulo diz, porque por Ele, por meio dele e para Ele, Ele é a origem, Ele é o meio, Ele é o fim. Ok? Ele é o nosso destino. Cristo é o motivo de estarmos aqui. E Ele nos transforma. E Ele nos aceita, sim, como estamos. Mas não permaneçamos da mesma forma. Porque o objetivo de Cristo é nos transformar. Até por isso que o Espírito Santo hoje está sobre e dentro. Lembre-se disso. Sobre unção. Dentro, o Espírito morando dentro. Agora ele vive dentro de mim. Por quê? Na antiga aliança, né, vocês já tiveram um conhecimento sobre isso. Na antiga aliança, por que as pessoas tinham tantos símbolos para revelar Deus? Arca, candelabro, porque a natureza pecaminosa impedia as pessoas de terem a revelação de Deus. Ok? O que Deus faz para possibilitar essas pessoas a terem a revelação dos 7 espíritos, né? Das 7 manifestações do Espírito de Deus, da presença de Deus? Deus cria símbolos. Símbolos daquilo que nós hoje cremos pela fé. E quem nos capacita a crer? O Espírito Santo, ok? Então, hoje nós não precisamos de símbolos para crer. Hoje nós cremos porque o Espírito habita dentro. E se o Espírito habita dentro, hoje na nova aliança, eu vivo por aquilo que ele pode produzir em mim, por aquilo que ele pode fazer em mim. E qual é o trabalho dos 5 ministérios? Cooperar com esse transformado Espírito Santo. Obviamente que esse trabalho ele não pode ser imposto. Ele precisa sempre ser um reconhecimento daquilo que o Espírito está fazendo na vida da própria pessoa e a pessoa também reconhecer que nós podemos cooperar na vida dela. Tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente compreender isso. Uma outra coisa que a gente precisa compreender, já colocando nesse bojo dos 5 ministérios, é a respeito do que é ofício e do que é cargo na igreja. Isso aqui também é importante. Por quê? Muitas pessoas confundem diaconia com ofício. Diácono, pessoal, não é ofício. Diácono e bispo, amém? São cargos. Ok? Qualquer pessoa que se enquadre, né, dentro daquele perfil de uma pessoa... São chamados por algumas igrejas dos oficiais, né? Os oficiais da igreja são as pessoas que não têm, no caso do diácono, né? Não no caso do bispo, daqui a pouco eu falo sobre o bispo. O diácono é aquela pessoa que não tem chamado para um dos ofícios, mas ela é alguém extremamente respeitável, é alguém que é uma referência, mas aquela pessoa ela não se enxerga como um dos ofícios. Eu não sou pastor, eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, mas é uma pessoa que aconselha, que é respeitável na igreja. Como chamavam essas pessoas?
E aí começa com o serviço da mesa, Atos capítulo 6, né? Só que, olha só, indo lá para Atos capítulo 6, dá um pulinho lá. Os diáconos não eram pessoas, certo? Vem cá, vem aqui que eu vou te dar um trabalhinho. Não, os diáconos, no contexto bíblico, até porque eu não sei, Dilian, na Coese tem diáconos? Ou não? Não. Só presbítero. Não, né? Okay. Beleza. Em algumas igrejas, estabelece as pessoas que lidam com a ceia, que ficam na portaria, como diáconos, né? E eu aqui não estou para contestar a posição de ninguém. Mas olha olha as características de alguém para ficar nessa posição que não se restringe, gente, à portaria, né? Na verdade, nem era para isso, era para ir no lugar. Na verdade, os diáconos, eles assumiam a posição que o pastor tem hoje, de visitar as pessoas, saber de suas questões. Mas olha só, Atos capítulo 6. Ora, versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles, ok? A igreja era formada basicamente de judeus e gentios que muitas vezes tinham uma origem grega, ok? E aí diz assim, os judeus helenistas, que é a mesma coisa que gregos, protestaram contra os judeus de fala hebraica, aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Pessoal, lembrando que naquela época não havia essa assistência por parte do governo. Uma mulher, quando ela perdia o marido, ela ficava à mercê dos filhos. E se ela perdesse também os filhos, essa mulher estava em completa miséria. Por isso que muitas até iam para a mendigância. Por quê? Porque essas mulheres não tinham com que se sustentar. Então, assim, era um momento bem difícil. Quem assume esse lugar social, né, de provisão social para essas mulheres? A igreja. Tudo bem? Aí dizia aqui, não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, gente, distribuição diária de alimentos aqui era exatamente comida, ok? Era o trabalho social. Essas mulheres eram sustentadas pela igreja. Tudo bem? Versículo 2. Então, os 12 reuniram os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o serviço, trabalho ou ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Por quê, pessoal? Porque esse trabalho social, ele era um trabalho diário, não era uma coisa que se fazia de forma esporádica. Todos os dias precisava entregar. Lembra antigamente que tinha o leiteiro que entregava na porta das pessoas, né? Era um trabalho diário. Por quê? Porque essas mulheres não tinham nada. Então, eles estão dizendo, não é justo que a gente se comprometa com esse trabalho. Vamos levantar pessoas para isso? E aí diz aqui, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. 7 homens. Que homens eram esses, pessoal? E aí aqui tem as características. Primeiro, bom testemunho. Então, não eram pessoas que não tinham bom testemunho, né? Infelizmente, a gente vê aquele diácono da cara carrancuda, aquela pessoa, né, que estava ali na porta, quase que obrigada, mas estava ali por causa da carência emocional do título. Eu tenho um título, eu tenho uma posição na igreja, né?
Claro que nem todo mundo. Muitos irmãos serviam, né, diáconos, diaconisas, porque amavam o Senhor. Mas essa não era uma regra. E aí, olha que coisa interessante, diz aqui, ó, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ou seja, quem aí já estudou um pouquinho a respeito dos dons, sabe que o dom de sabedoria é o dom do aconselhamento sendo guiado pelo Espírito. Então, o dom de sabedoria não era uma pessoa que conhecia as Escrituras, era alguém que era guiado pelo Espírito para aconselhar. Ok? É o chamado dom de sabedoria. Quem aí está no primeiro ano, no ano que vem vocês estudam um pouquinho sobre isso. E aí diz assim, ó, aos quais encarregaremos deste ministério. Tudo bem? Então, pessoal, era um trabalho, era um serviço que tinha que ser homens que pudessem representar bem a Igreja de Jesus. Não era por cargo, mas também a gente precisa entender que essas posições, elas são cargos. E por que são cargos? Aí vem aqui o mistério, ó. Versículo 8. 8? Não, desculpe, versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de quem? Filipe. Quem é Filipe, pessoal? Filipe é o evangelista, só que agora aqui é o diácono. Ok? Filipe, que era uma pessoa cheia do Espírito Santo, um homem, né, que trazia todas essas características na sua vida, o que ele é levantado como diácono. No futuro, ele é reconhecido como evangelista pelo seu trabalho lá em Samaria. Quem lembra disso? Mais à frente, nós vamos ver Filipe estabelecendo a igreja entre os samaritanos. Ok? E a ideia aqui, né? Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, provavelmente de Antioquia. Ok? Então, pessoal, diácono, para nós, o que diácono é? Diácono é cargo. Apóstolo, na Coese não tem, em Caminho Santo não tem diácono. Por que não tem diácono? Gente, vou falar aqui da realidade de Caminho Santo. Eu acredito que na Coese também já tem acontecido isso lá com o pastor Derby. Gente, eu tive muito problema com o diácono. Por quê? Não que eu não aceite o cargo, mas porque as pessoas não tinham as características para assumir o diaconato, e essas pessoas vinham, às vezes, de outras denominações que tinham o diaconato, e quando chegavam lá, a pessoa era carrancuda, a pessoa cheia de problemas, mas, olha, eu tenho que ser reconhecido como diácono, porque na outra igreja eu era diácono. Pelo amor de Deus. Falei, não. E aí, o que nós fizemos? Nós extinguimos o cargo de diácono, não porque não aceitamos, mas porque não dá, na construção atual, trabalhar com o diaconato sem ter aquele pessoal que quer assumir o diaconato de todas as maneiras, sem ter as prerrogativas para tal. Ok? Uma outra coisa também que é bom a gente esclarecer aqui, para a gente já tomando dessa forma, é a questão do presbítero. Amém? O presbítero, pessoal, principalmente aí dentro das denominações pentecostais, ele tem uma outra função que é diferente do que nós entendemos biblicamente, e eu vou mostrar para você. Eu quero que você abra, por favor, lá em 1 de João.
Primeira não, desculpa. Segunda de João. Segunda e terceira de João. Segunda e terceira de João. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Vamos lá. Todo mundo sabe que esse João aqui é o João, discípulo amado de Jesus, o João que a gente viu que ficou aos pés da cruz junto com Maria. Amém? E João, ele era contado entre os apóstolos. Então, qual era o ofício de João? Qual era o ofício de João, pessoal? Ele era o quê? Apóstolo. Beleza? Legal. João escreve para essa igreja da Ásia Menor. Mas olha como ele se refere a ele mesmo. Versículo 1. Segunda de João, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Fazendo aí um breve resumo dessa carta. Essa carta foi endereçada às igrejas da Ásia Menor. A senhora eleita acredita-se que é a igreja, e os filhos são os convertidos. E quem é o remetente dessa carta? João. E como ele se chama? O presbítero. Tudo bem? Então, para nós, quem é presbítero? Aqueles que ocupam uma posição dentro do presbitério. Outro versículo também, é só você virar a folha, 3 de João, versículo 1. Amém, pessoal? É 3D. Não esqueçam. 3D. Por quê? Foi João que escreveu. 3 de João, capítulo 1. Olha o que diz. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então, o que João está fazendo? Mais uma vez, se reconhecendo como o quê, pessoal? Como presbítero. Uma outra carta que eu quero que você abra é a carta de Paulo ao seu filho espiritual, Tito. Amém? Carta de Paulo a Tito. E diz lá no capítulo 1, versículo 5. Amém? Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável aí que o bispo... Olha só, por que ele está falando aqui de presbítero e agora fala de bispo? Porque, pessoal, quem pode assumir o cargo de bispo? A palavra bispo significa supervisor. Bispo significa supervisor. Então, quem pode ser chamado de bispo? Um presbítero que assuma a posição de supervisor. Amém? Geralmente, quem assume a posição de supervisor de bispo são pastores de pastores.
ok? Mas, se você vai assumir uma posição de bispo ou de supervisor, você pode ter o cargo de bispo, ok? Tá bom? E por isso que ele engloba aqui os presbíteros, né? Levando de presbíteros, e aí o bispo, porque o bispo é aquela pessoa que vai estar supervisionando. Aí diz aqui, ó, por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja repreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Amém? Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. Amém? Então a gente vai vendo, pessoal, que presbítero é para quem faz parte de presbitério, bispo e diácono são cargos. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi dito? Alguém gostaria de falar algo contra? Por favor, se você não entendeu, se você quer fazer alguma objeção, faça, pessoal. É muito importante. Até porque as objeções, elas podem contribuir para aquilo que a gente está construindo. Tá bom? Então, por favor, se você tem algum questionamento, faça agora. Se você não fizer, eu entendo que você está aceitando tudo. Pode perguntar. Fala, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Graças pais. Pai, Boa noite, assim, eu meus tenho uma pais. pergunta. Pelo menos em algumas coisas que eu ouvi acerca de alguns amigos cristãos, tal, de outras congregações, principalmente nas pentecostais, a forma como essas igrejas se organizam, como o senhor falou, né, em diaconato, em presbíteros e pastores, eles, pelo que eu percebi que eles falaram, e até mesmo uma vez conversando com uma amiga da faculdade, ela falou que acontece isso mesmo, de estabelecer uma relação como se fosse de autoridade, como se fosse um degrauzinho, como se fosse uma patente, lembrei da palavra. Hierarquia. Como se fosse uma patente. Começava pelo diácono, depois o presbítero, e acima de todos eles, a patente mais alta seria o pastor. Existe alguma objeção bíblica para isso? Alguma construção? Ou tipo, porque foi um depois do outro? E aí? Então, todas as igrejas pentecostais, né, elas são oriundas da Assembleia de Deus. Para a gente poder entender por que algumas igrejas funcionam como funcionam nos dias de hoje, a gente precisa ir na origem, né? Eu fui em Belém do Pará, eu fui no Museu da Assembleia de Deus, que tem lá um museu maravilhoso, pena que é pouco divulgado, né? Pouco visitado, pelo menos são pouquíssimas pessoas lá, mas um museu muito, muito, muito lindo, numa casinha que eu acho que fez parte dos fundadores da Assembleia de Deus. E por que existe toda essa questão dos degraus, né, dentro da Assembleia? Exatamente porque os primeiros convertidos da Assembleia de Deus, eles eram militares. Então, sendo eles militares, eles estabeleceram, dentro daquilo que se entendia como conhecimento bíblico, esses degraus, né? Por exemplo, o obreiro, o trabalhador, né? Que é também uma terminologia bíblica. Nós somos obreiros, nós somos trabalhadores de Cristo, né? Ou cooperadores, depende aí da Assembleia, eu já ouvi os dois termos. E aí você vai subindo, como acontece no militarismo, entendeu? Mas essa questão, ela tem muito mais a ver com os primeiros organizadores da denominação do que exatamente com a estrutura bíblica de governo, entendeu? Eu tenho um grande amigo, a maioria do pessoal que conhece,
pastor Marcelo, da Assembleia de Deus, e eu falei para o Marcelo, né? Eu falei, meu amigo, fala comigo. Por que pastor da Assembleia de Deus não pode usar barba, né? E ele falou, Valmer, por causa da cultura militar. Como os primeiros convertidos e pastores eram militares, adotou-se essa questão do terno e gravata, né, que já vem também dos europeus. Não sei como é que eles lidavam lá no Belém do Pará, porque, gente, vou falar, é surreal. O calor de Bangu é um calor forte, mas em Belém é um calor que você fica o tempo todo suando. Eu imagino os nossos irmãos com aquelas roupas, né, pesadas, porque é um calor úmido, né? Então imagino eles ali recebendo, né, aquele calor naquelas roupas. Mas então juntou com a questão do militar, assumindo como protocolo da denominação usar terno e gravata e também usar a questão da barba, né? Tá com a barba feita, não usar calvície pentecostais, Felipe, elas adotaram todo esse protocolo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja mãe, né, de todas as igrejas pentecostais. Igreja pentecostal que tem hoje, eu estou falando de teologia pentecostal, pessoal. Não estou falando de igrejas que acreditam nos dons. Eu estou falando de igreja, porque para você ser considerado pentecostal, você tem que ter o pensamento pentecostal, ok? Não é só crer nos dons. Ah, eu creio nos dons, gosto de um manto, eu sou pentecostal. Não, você pode ser carismático e não ser pentecostal, entendeu? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Apesar que isso no dia a dia da igreja pouca diferença faz. Só realmente na hora do ensino e da compreensão a respeito das coisas espirituais que muda um pouquinho, mas na hora do manto, tanto faz. É Deus usando e está tudo certo. Amém? Então, pessoal, todo mundo compreendeu? Felipe, eu consegui te responder? Desculpe. Glória a Deus que o manto é do Senhor. Respondeu sim, obrigado, Pai. O manto é do Senhor, aleluia. Caiado pra Amém? caramba. Beleza, pessoal? O que, Fábio? Palhaço pra O que, caramba. Fábio? Não entendi. Ah, o Palhaço pra caramba. Felipe é cheio de graça. Ele é cheio de graça. Gente, 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro, 9 horas agora. Hoje está muito quente, está muito desconfortável. Quem estiver no ar-condicionado, que Deus abençoe. Eu não estou. Estou ainda com uma luz aqui no meu rosto, né? Então, 5 minutinhos, pessoal, só para beber uma água e ir ao banheiro, tá bom? 5 minutinhos. 9h05 a gente retorna.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos aí começar. Vamos agora retornar aí. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem um projeto no final do ano e a gente vai aí preparar todo mundo para aplicar esse projeto. E eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, o chamado Plano da Salvação. Tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre consolidação. Primeiro eu vou falar sobre o Plano da Salvação e depois a gente... Deixa eu aumentar aqui. Isso. Vamos lá. Pessoal, o Plano da Salvação, ele se divide em alguns pilares. O primeiro pilar do Plano da Salvação, para quem não conhece, é o amor de Deus. O amor de Deus que foi revelado por intermédio de Cristo Jesus. Base bíblica, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que Deus precisou fazer isso? Por causa do pecado. O pecado, ele nos separou de Deus e por causa do pecado, todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E para isso, o Espírito Santo precisa nos conduzir até onde, pessoal? O arrependimento. Lembrando aqui que quem produz o arrependimento no coração do ser humano é o Espírito Santo, ok? E aí diz aqui, ó, 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, o que é confessar o pecado? Se nós admitirmos, se nós declararmos, de fato, eu sou pecador, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é um convencimento do Espírito à nossa condição de pecadores. Depois, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque não há outro caminho, nem outra verdade, nem outra vida. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui tem a ver com o tabernáculo de Moisés. Tá? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando do tabernáculo de Moisés, o primeiro portão que dá acesso ao átrio exterior é chamado caminho. O segundo portão, que dá acesso ao átrio interior, né, ao santo lugar, é chamado de a verdade. E o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, o nome daquele portão, daquele véu, era a vida. Então, Jesus está dizendo, eu sou o tabernáculo de Moisés. Ninguém pode ser aceitável, ninguém pode ter acesso a Deus se não for por mim. João 14, versículo 6. E Romanos 10, versículo 9 e 10, que fala de confessarmos com a boca, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, porque nós fomos convencidos no coração. E aí diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê. Por que com o coração se crê?
Porque o Espírito é ele que produz o arrependimento, é ele que convence o homem do pecado. E qual é o pecado, pessoal? O pecado da incredulidade. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado. Qual pecado? O pecado da incredulidade, da justiça, que nós somos justiça de Deus e que o pecado não tem mais lugar na nossa história, não tem lugar mais na nossa existência. Então ele não te convence do pecado, agora ele te convence da justiça e do juízo, que o seu inimigo, Satanás, já foi condenado e que ele não tem mais poder sobre você, a não ser que você dê esse lugar a ele. Mas ele já foi destronado da sua vida, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ok? Então, esse é o aceitar e receber. Alguma dúvida, pessoal, sobre essas 5 partes do plano da salvação? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Por quê? Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês terem essa imagem lá. O plano da salvação, pessoal, ele precisa ser conhecido de todos nós, porque todo presbítero precisa estar capacitado, todo líder precisa estar capacitado a ministrar o plano da salvação, ok? O plano da salvação, ele é apresentado individualmente ou coletivamente na consolidação, onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer a respeito do que elas tomaram como decisão. Tudo bem? Então, ministrando para vocês aqui de uma forma bem rápida, para que vocês não tenham dúvida. Ok? Vamos lá. Esse é aquele modelo de Spurgeon, né? Isso. Modelo de Spurgeon, perfeito. Como é que a gente ministra? Fala, Fábio, quer falar? Desculpa. Não, já falei. Vamos lá. Então, como é que a gente ministra, pessoal? Ah, beleza. Pensei que você queria falar mais alguma coisa. Como é que a gente ministra? Pessoal, vocês fizeram a decisão na hora do apelo, vocês foram convencidos pelo Espírito Santo da condição de todo ser humano sem Cristo de pecadores, e eu quero apresentar o que Cristo fez por cada um de nós em poucas palavras. Primeiro, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. As Escrituras dizem que nós fomos alcançados por esse amor revelado em Cristo Jesus. Por quê? Deus queria ter uma família e ele semeia um filho e ele colhe hoje muitos filhos. Então, Deus amou o mundo e Deus amou a cada um de nós para que, por intermédio de Jesus, desse filho que foi semeado, nós pudéssemos ter vida eterna. E por que isso foi necessário? Exatamente porque o pecado, ele entrou na humanidade por intermédio de Adão e Eva, que deram ouvidos a Satanás, e por causa da obediência, da submissão ao que Satanás estava dizendo, o pecado nos escravizou, o pecado trouxe a morte, e Deus sabia que o pecado nos separaria dele. Por isso, Deus orientou o homem e a mulher para que não desobedecessem, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, aconteceu. E a única maneira de nos trazer de volta para Deus era o ser humano reconhecendo a sua condição de pecador e reconhecendo que não conseguiriam fazer nada sem Deus. Deus nos deu o seu Espírito, e o Espírito Santo trouxe até o seu coração, um dia também ao meu coração, o arrependimento. Ele nos convenceu e nos mostrou
o quanto nós, com a vida que levávamos, agredia a Deus, ok? E ele nos convenceu de que Jesus é o único caminho, e esse caminho, que é a verdade e a vida também, é preciso que eu não somente creia, mas com aquilo que eu creio no meu coração, eu também confesse com a boca. Para quê? Para que eu me torne justiça de Deus em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, pessoal? Todo mundo aí? De boa? Amém. Amém. Ou tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Pessoal, por que eu estou perguntando isso? Vocês precisam ter esse discurso, não é você lembrar dos versículos, tá? Porque às vezes a gente não vai lembrar dos versículos. Mas você precisa ter esse discurso gravado na sua mente. Ok? Você precisa ter esse discurso gravado na sua mente. Você olha para os versículos e você já vai falando ali para as pessoas que são novas convertidas. Às vezes, na célula, tem uma pessoa que aceita Jesus na célula. Você precisa ter esse discurso gravado. Ok? Por quê, pessoal? Porque vai ter já uma tarefa para vocês. Ô, glória! Vai ter uma tarefa para vocês. Ok? A partir do que vocês já ouviram eu explicando aqui agora, vocês precisam ministrar o plano da salvação em uma célula ou na consolidação da igreja. E um presbítero, ele tem que ver você ministrando e mandar aí uma carta de próprio punho, escrito, né? Eu, pastor fulano de tal, o profeta fulano de tal, testemunhei que o Talmide, fulano, Bertano, ministraram o plano da salvação com excelência. Amém? Então, você já tem uma tarefa para fazer, ok? E eu já vou dar para você o dia máximo para você trazer essa tarefa para nós. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Pode ser numa célula. Pode, mas na célula não tem um presbítero. Mas o teu líder de célula também serve. Ele só vai ter que depois testemunhar para o presbítero, para o pastor, para o mestre, seja quem for da sua congregação, que você fez. Tá bom? E aí, vamos lá. Você tem até o dia 26 de março, para entregar uma foto com uma carta de próprio punho da pessoa que viu, de que você ministrou o plano da salvação. Amém? Então, você tem, pessoal, um mês, eu estou sendo bonzinho, um mês para você orar, para alguém se converter, você pedir, Senhor, trabalha no coração de alguém, para que eu tenha essa oportunidade de ministrar o plano da salvação, seja na célula, seja na consolidação da igreja. Já fala para o líder de consolidação, se tiver alguém aí para aceitar Jesus, me chama, que eu quero ministrar o plano da salvação. E aí, pessoal, técnicazinha, treina no espelho, tá bom? Treina no espelho. Eu vou passar essa imagem para você. Você vai poder ficar
trabalhando o discurso. Amém? Trabalhando o discurso para quando você chegar lá, tá tudo bonitinho. Fala comigo, Sarinha. Então, no caso, eu já passei por isso, eu já fiz isso, inclusive eu estou discipulando, e aí eu pergunto, eu vou fazer esse trabalho de novo? Então, Sara, porque a Sara, quando ela fez o primeiro ano, ela estava na fase do casamento, né? Ela estava numa correria tremenda e ela O seu áudio estava falhando, não deu para ouvir nada que você falou. É mesmo? Então, eu estava explicando. Todo mundo me ouviu, com exceção da Sara, pessoal? Ou não? Todo mundo me ouviu? Ou só a Sara que não me ouviu? Ninguém ouviu. Oi? Ninguém tá ouvindo. Tá falhando Ninguém muito. ouviu? Ah, estava falhando? Então, se melhora o áudio. Com essa chuva, Eu ia falar isso, desliga a câmera para ver se melhora um pouquinho. melhor agora o áudio? Ficou melhor Tá agora? melhor sim, pai. Deu uma Beleza. melhorada. Então, tá jóia, então. A Sara, pessoal, ela fez essa pergunta é porque a Sara está fazendo o primeiro ano pela segunda vez, porque ela passou um tempo no casamento dela, agilizando as coisas do casamento, e aí ela me solicitou fazer de novo o primeiro ano para que ela tivesse um aproveitamento melhor. Por isso que ela me perguntou isso. Entendeu? Sarinha, depois eu te falo no privado. O que a gente vai resolver disso? Tá bom? Tá bom. Tá. Nada, minha flor. Vamos lá, pessoal. Fala, Luiz Felipe. Pai, o senhor tinha citado que os líderes de célula também podem supervisionar e depois passar o feedback para o presbítero, correto? Isso, perfeito. O Pode líder fazer de consolidação também pode fazer isso? Pode, Ah, ok. pode. Vou mostrar aqui Valeu. um outro, pessoal, para vocês. Um outro. Desculpa, pode falar. Não, era isso mesmo, respondi. Ah, beleza. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um outro plano da salvação. Vou disponibilizar também para vocês. Está todo mundo conseguindo ver com clareza? Sim. Beleza, então. Então, pessoal, olha o que você tem aí, ó. Esse plano da salvação, ele também é bem interessante, né? Porque ele mostra o problema. Qual era o nosso problema? O pecado, ok? E aí mostra o mesmo versículo, ok? Qual foi a consequência, né? E o que Deus fez, né? O amor de Deus é a solução. Só tem uma ordem diferente, tá? Aí diz aqui, ó, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, né? Meu Deus, acho que ele só está aqui com um versículo errado. E aqui, ó, a resposta: arrependimento e fé. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, a gente tem esse outro aqui, que também é um plano da salvação que vocês podem trabalhar.
Vou Pai, posso fazer disponibilizar uma tudo isso para pergunta? vocês. Pode, até 2. Então, a temática principal é se tiver alguém que realmente aceitou Jesus para poder fazer a apresentação do plano. Mas se caso não tiver nesse período, como faria, né? Faria alguma apresentação com o líder de célula ou o presbítero para poder avaliar, ou então, como seria? Porque como tem prazo, eu fiquei preocupado justamente com isso. Perfeito. Fábio, se não houver uma oportunidade, né? Até porque, às vezes, em uma determinada base, concentra-se uma quantidade de pessoas, até para oportunizar, fica difícil. Vocês podem fazer isso, fazer essa demonstração para um grupo de pessoas, entendeu? E perguntar ali se todo mundo conseguiu compreender, se foi claro. O importante nessa tarefa é vocês terem claro o discurso, a ideia, como que eu vou trabalhar esses versículos na hora de transmitir o plano da salvação. Entendeu? O objetivo é ter o discurso organizado na mente. E a gente só organiza o discurso, apesar de todos vocês já conhecerem os versículos, já está tudo, você já tem esse conhecimento, mas na hora de concatenar as ideias, às vezes fica meio truncado. E para a gente evitar isso, é importante a gente ter essa oportunidade. Se vocês não conseguirem na igreja, pode fazer, até porque a gente tem um prazo, né? Fechou? Tudo bem. Beleza? Joia, então. Então, eu quero apresentar para vocês, esse arquivo também eu vou disponibilizar para que vocês, no final do ano, nós teremos um trabalho onde vocês vão precisar, né, como até a Sara já falou, consolidar uma pessoa. Tá? E vocês precisam conhecer. Primeiramente, pessoal, qual é a finalidade da consolidação? Uma das coisas que a gente precisa compreender é que Deus nos deu a grande comissão. E a grande comissão é o resgate desses filhos que fazem parte da família. Deus quer uma grande família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. E o que Deus faz? Deus nos dá uma missão. Deus nos comissiona. E por que Deus faz isso conosco e não com os anjos? Porque nós temos propriedade. Nós não temos apenas a mensagem, mas nós temos propriedade por causa do nosso resgate. Nós fomos resgatados e, por isso, podemos trazer esperança resgatando outras pessoas. Nós somos exemplo. Assim como Jesus fez conosco, se batizando, obedecendo, ele obedeceu para que hoje nós pudéssemos obedecer. Ele se batizou para que hoje ninguém tivesse a desculpa de não se batizar. Então, nós temos a propriedade. Só que a gente sabe que a grande comissão, ela começa em ganhar pessoas, depois ajudar essas pessoas a chegarem, né, nesse permanecer na grande família. Terceiro, discipular as pessoas. E o quarto é o envio, ou seja, lançar a pessoa no seu chamado, na sua função em Deus. Então, nós sistematizamos isso, e aí todo mundo aqui pelo menos já conhece isso, né? De cor salteado, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Todo mundo aqui já sabe da escadinha do sucesso, ok? Quando uma pessoa ela ganha, ou seja, uma pessoa ela pode ser ganha por intermédio da célula, do evangelismo pessoal, de um evangelismo na rua, pode ser ganha num culto,
numa rede. Quando uma pessoa ela é ganha, o que nós precisamos agora fazer? Nós precisamos ajudar essa pessoa no processo de permanência na igreja, na família. Por quê? Uma pessoa, quando ela nasce espiritualmente, pessoal, ela é um bebê. Ela não tem proteção, ela não tem anticorpos, ela não tem toda a estrutura que ela precisa. Por isso que uma casa ela é estabelecida com irmãos mais novos e irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, eles têm por responsabilidade cuidar dos irmãos mais novos, ok? Esse é o nosso trabalho como igreja. E aí o que nós fazemos? Nós promovemos um tempo de acompanhamento dessas pessoas que nós chamamos de consolidação. Consolidação é o firmar dos passos de uma pessoa no Evangelho, ok? Consolidação é o firmar de uma pessoa no Evangelho, ok? E esse processo ele é dividido de duas formas: consolidação interna e a consolidação externa. Hoje eu vou me prender apenas à consolidação interna, tá bom? Vou explicar para vocês como acontece a consolidação interna e aí, quando nós voltarmos às aulas após o Carnaval, a gente vai trabalhar a questão da consolidação externa. Consolidação interna, onde ela acontece? A consolidação interna, ela pode acontecer na célula, ok? Estou no ambiente da célula, estou no ambiente do evangelismo pessoal. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou oferecer a ela o plano da salvação. Eu vou oferecer a Jesus e vou dizer para ela: você quer entender o que Jesus fez a você no momento que ela reconhece a Jesus como Senhor e Salvador e que ela reconhece a sua condição de pecadora sem Cristo? Beleza. Eu apresento ali de uma forma muito breve o plano da salvação. Explico para ela com as minhas palavras o que Cristo fez. Depois desse momento, que pode acontecer, como eu disse, na célula ou em um ambiente público, no trabalho, na escola, onde você estiver, o que eu faço com essa pessoa? Eu a convido para a participação de um culto. Mas entenda isso. Se eu for levar alguém ao culto para que ela possa passar pelo processo de consolidação, eu já tenho que ficar atento para quê, pessoal? Para que essa pessoa, ela, no momento do apelo, ela seja direcionada lá na frente, para quê? Para que ela possa confirmar o que ela fez comigo. E aí, obviamente, que você vai explicar: olha, eu queria que você fosse ao culto comigo, eu queria que você passasse por esse processo de consolidação, desse acompanhamento individual, mas eu preciso que você vá para você ter essa experiência. E aquela parte que é feita dentro da igreja, nós chamamos de consolidação interna. Quando a pessoa é apresentada na igreja e ela passa pela salinha de consolidação, tudo aquilo é consolidação interna. Quando uma pessoa ela não quer ir à igreja, ou ela foi à célula e ela ainda não está indo à igreja, o que eu preciso fazer? Eu não posso deixar de fazer a consolidação dessa pessoa. Mesmo que ela não vá à igreja, eu preciso dar continuidade ao processo. Faça o convite de ir à igreja.
ela não vai ao culto, o que eu faço? E aí, lá no culto, eu fico prestando atenção no apelo. Se não fizerem um apelo, né? Se for um culto que não fizer o apelo, eu posso falar com a pessoa que está responsável pelo culto para fazer o apelo, para que essa pessoa possa confirmar, ou eu posso solicitar que faça esse momento especial para essa pessoa, né? Para que ela possa passar por aquele momento de ser recebida na igreja e tal. Se ela não quiser, se ela se negar, vou deixar de fazer a consolidação? De maneira nenhuma. Faço o convite. Ela não quer a igreja, ela só quer ir à célula, ou ela não quer, não está frequentando ainda a célula. O que eu faço? Eu faço a consolidação dela fazendo o seguinte: eu pego os versículos do plano da salvação, apresento, pego uma ficha na consolidação, explico a situação e digo para ela: olha, eu vou fazer a consolidação dessa pessoa, ela não está preparada, mas eu gostaria de inseri-la no sistema da igreja, né, de consolidação, para que fosse feito o acompanhamento dela. Eu vou fazer o acompanhamento da consolidação dela. Tudo bem? Você vai preencher essa ficha e você vai trazer de volta para a consolidação da igreja. Ok? É muito importante que você traga de volta essa ficha para a consolidação, para que a consolidação possa inseri-la. E aí, o que você faz? Depois que você apresentar o plano da salvação e você fizer a ficha com ela, você está finalizando a consolidação interna e agora nós vamos passar para a consolidação externa, ok? Então, a consolidação interna, pessoal, ela termina quando nós fazemos a parte da apresentação do plano da salvação, preenchimento da ficha, onde? Na sala da consolidação no prédio da igreja. Se essa pessoa não for ao prédio da igreja, ela só quer frequentar a célula, ou ela não está frequentando ainda, você não vai deixar de fazer a consolidação dessa pessoa. Você faz, mas você precisa informar para a igreja que ela existe e que ela está sendo acompanhada por você. Deu para entender, pessoal, até aqui? Sim ou não? Essa é a consolidação interna, ok? Se ela tivesse ido ao culto, qual é a grande questão dela ir ao culto? Ela passar por aquele momento de ser abraçada pela igreja, né? Ter contato com o ambiente da igreja, né? Dela passar por aquele momento de acolhimento. Ela vai ser conduzida à sala da consolidação e, nesse momento, nós encerramos a consolidação interna. No entanto, que quando ela for para o encontro, ela já existe dentro da consolidação. Ela não é uma pessoa que ainda está solta, né, que não existe. Então, pessoal, é muito importante, não deixe de fazer a consolidação dessa pessoa corretamente. Por quê? Ela só vai valorizar o que nós fizermos com ela. Se você não faz o passo a passo corretamente, o que nós estamos passando? Um protocolo que depois ela não vai valorizar. Ela vai dizer: ah, não foi feito isso comigo, se eu sobrevivi, eu também, a pessoa que está comigo aqui agora também vai sobreviver. Só que foi aquilo que eu disse para vocês. Cada pessoa tem uma estrutura diferente, tem necessidade diferente, e nós precisamos sempre oferecer o nosso melhor. Ofereça o melhor para a pessoa, para que ela possa também ofertar o seu melhor, também fazendo por outros. Ok? Quando nós finalizamos a consolidação interna, que é essa que termina lá na sala, o que vai acontecer? Agora vem a consolidação externa, que começa pela fonovisita.
Ok, pessoal? Fonovisita, consolidação externa. E a fonovisita é o seguinte, é o contato de 24 ou, no máximo, 48 horas. 24 ou 48 horas. Contato via telefone. Apóstolo, não estou conseguindo fazer o contato via telefone. Como é que eu faço contato com essa pessoa? Vá na casa dela. Mas o contato, esse primeiro contato deve ser feito entre 24 e 48 horas. Tá bom, pessoal? Lembrando que nós estamos primando pela excelência, primando para que ela aprenda o que é certo. Lembre que as pessoas multiplicam aquilo que receberam, ok? 24 ou 48 horas. Qual o objetivo da fonovisita? Isso é muito importante. Saber como a pessoa está, orar por ela e marcar a primeira visita. 3 objetivos. Saber como a pessoa está, orar com ela e marcar a primeira visita. Por que marcar a primeira visita? Eu vou compartilhar com vocês o manual de consolidação e nós temos 4 visitas que devem ser ministradas sobre a pessoa. 4 visitas, 4 temas que vocês precisam desenvolver com a pessoa que é um novo convertido. Apóstolo, se a pessoa não é novo convertido, está vindo de outra igreja, não tem problema. É importante que toda pessoa passe pela consolidação. Por quê? A porta de entrada das nossas congregações é a consolidação. Por quê, pessoal? Porque nós desejamos que toda pessoa que entra na igreja valorize a consolidação. Se você não passa pela consolidação, mesmo sendo um crente antigo, você não aprende a porta de entrada. E quando você não aprende a porta de entrada, você não valoriza. Então, mesmo que você já seja uma pessoa antiga de igreja, é muito importante que você introduza essa pessoa pela consolidação. Uma pessoa está vindo de outra igreja, passe pela consolidação. É novo convertido? Passe pela consolidação. Não importa quanto tempo essa pessoa tem de crente, tem que passar pela consolidação. Apóstolo, mas a pessoa já conhece todo o conteúdo que eu vou ministrar. São conteúdos simples. Sim, mas o importante não é apenas o conteúdo, mas o relacionamento que está sendo estabelecido. Consolidação, pessoal, é relacionamento. É você ser esse vínculo que a pessoa tem com a família de Deus. A família de Deus precisa de vínculos. E como que nós estabelecemos os primeiros vínculos? Por intermédio da consolidação. Lembrando, sempre fazendo a fonovisita de 24, no máximo 48 horas. Não consegui contato com a pessoa, vou na casa dela. Tudo bem? O contato tem que ser presencial? Pode ser online também. Hoje a gente tem um online aí funcionando. Mas, se puder, pessoal, seja presencial. Por quê? O presencial nos faz perceber necessidades que o online não nos permite verificar com tanta facilidade. Por exemplo, uma pessoa que precisa de ajuda, e precisa de ajuda, às vezes, de ordem de alimentação. A gente precisa ter esse contato na casa, né, no ambiente mais próximo da sua intimidade, para que possamos perceber aquilo que não é perceptível no contato online. Então, se puder fazer, faça presencial. Tudo bem, pessoal? Amém? Ok? Então, lembrando sempre o seguinte, vai fazer fonovisita? A fonovisita, pessoal, se ela for feita por telefone,
você nunca se identifica como sendo da igreja. Quando for fazer fonovisita, você sempre se identifica pelo seu nome, ok? Tá bom? Nesses momentos finais, vou fazer uma fonovisita, tá bom? Agora com Dília. Dília, você vai ser o meu novo convertido, tá bom? Então, destrava o áudio aí, Dília, para você interagir comigo. Ok? Então, pessoal, ó, preste atenção que eu vou interagir aqui com o Dília. O telefone está tocando. Trim, trim. Atende aí, Dília. Alô? Alô? Boa noite. Poderia falar com o Dília? Opa, boa noite, sou mesmo. Ô, Dília, graça e paz. Quem está falando aqui é o Valmer. Como é que você vai? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, e Senhor. Ô, tô ótimo. Tô te ligando, cara, para saber como é que você está. Ontem, você tomou uma decisão maravilhosa na sua vida, que foi de aceitar a Cristo. E olha, vou te contar uma coisa. Foi a melhor decisão que você fez, a mais importante da sua vida. Como é que você tá? Me conta um pouco aí. Tô bem, Tá tudo bem com a sua família? Tá tudo bem com a sua casa? bem, graças a Deus. Amém. Gillian, eu verifiquei aqui na ficha que você preencheu e você gostaria que eu orasse pela sua família. É somente isso ou você gostaria que eu orasse por mais alguma coisa? Somente isso. É só sobre isso? Beleza, então. Gillian, eu também queria verificar a possibilidade com você da gente se encontrar pessoalmente para conversar. Eu vou estar acompanhando você durante algumas semanas, né? Eu vou ser o ponto de contato com a nossa congregação e eu queria saber se haveria a possibilidade de a gente se encontrar algum dia à noite ou algum dia à tarde. Você tem disponibilidade? Sim, com certeza. Tá certo. Qual horário que você tem disponibilidade? Pode ser às 20 horas, 20 horas? Qual dia da semana? quarta-feira. Quarta-feira? Beleza, Dília. Então, quarta-feira da semana que vem, às 8 horas, a gente já tem aí um encontro marcado. Vou estar compartilhando umas coisas bem legais com você sobre a palavra de Deus. Mas eu queria também te lembrar que na sexta-feira, Dília, a gente tem uma célula. Eu não sei se você conhece a célula, mas é um ambiente onde a gente se reúne com um pessoal bem legal, né? Com homens como nós, que tem aí um papo legal, buscando sempre a vontade de Deus. Posso passar na tua casa para a gente poder ir juntos? Oh, com certeza, vou adorar. Oh, legal, cara, legal. Então, eu não quero tomar muito seu tempo, eu vou orar por você. Você já tem aí o meu contato, se você quiser eu posso te passar o meu contato, e qualquer dificuldade que você tenha aí, pode contar comigo, tá bom, meu amigo? Tá ótimo. Então tá bom, deixa eu orar por você aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de Dília, pela sua família, agradecer porque ele tomou a melhor decisão da sua vida, da sua existência, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja o ajudando nesse momento tão desafiador, que estar começando uma caminhada contigo. Sabemos que é maravilhoso, mas sabemos também que virão muitos momentos desafiadores, e eu peço que o Senhor o ajude a compreender que tudo o Senhor está trabalhando em favor dele. Ajuda-o nisso, ajuda-me também, Senhor, a ajudá-lo, que nós possamos caminhar em direção à tua vontade, e eu possa, de alguma maneira, ser um instrumento teu na vida de Dília. Que ele possa ser extremamente abençoado em tudo que ele fizer, que o Senhor o direcione, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Dília? Amém. Cara, foi um prazer gigantesco falar com você. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, amanhã, né? Amanhã eu passo aí na tua casa para a gente poder ir para a célula juntos. Eu já vi aqui onde mais ou menos você mora. E, ó, vai ser muito bom caminhar contigo durante essas semanas aí. Tá bom? Qualquer problema, só falar comigo, hein? Tá ótimo. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Fica na paz.
Ah, tchau. Tá. Vocês perceberam, pessoal? O Dília não me deu muito papo, não, né? Perguntei para ele compartilhar alguma coisa, ele foi muito... Mas, ó, ele até que fez legal, por quê? Porque geralmente é isso que acontece. As pessoas, quando não são conhecidas nossas, elas não têm muito o que compartilhar, né? Elas ficam meio sem graça. Quem é você? Não te conheço para compartilhar sobre a minha vida. Então, foi bom, legal, Dília. Então, assim, ele compartilhou, falei o que era necessário. A fonovisita não tem que tomar muito tempo da pessoa. Você não tem que ficar conversando com ela trocentas horas. É compartilhar, falar sobre a célula, né? Como eu vou ter essa oportunidade de falar com ele na célula, eu não falei sobre o culto, mas se fosse o culto, eu comentaria. E eu me coloquei também à disposição, pessoal, de passar na casa dele para buscá-lo. Por quê? Porque a gente sabe que esse momento de novo convertido é extremamente desafiador. E a gente precisa ser esse facilitador na vida do novo. Amém, pessoal? Alguma dúvida? Ou todo mundo ficou aí, todo mundo de boa? Apóstolo? Amém? Então, pessoal, oi, pode perguntar. Apóstolo? Boa noite. Oi? Isso também vale para o presbítero. Um presbítero que veio de outra igreja, quem consolida ele? Um outro presbítero? Qualquer pessoa, não necessariamente um outro presbítero, não. Qualquer pessoa. Quando uma pessoa chega na igreja, Bom, obrigada. ali é filho de Deus. Entendeu? Nada. Amém, pessoal? Então, queridos, já são aí 9h55. Eu vou orar para nós finalizarmos a aula de hoje, ok? Dando aí os 10 minutos que eu peguei 5 minutos do intervalo de vocês. E a gente agora está aqui. Beleza? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos por tudo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça para que esse carnaval possamos orar por tudo que está acontecendo no nosso país e possamos, Senhor, influenciar a vida de outras pessoas. Ajuda-nos nisso, Pai. Que sejamos intencionais na nossa missão de refletir o Senhor, de manifestar quem o Senhor é. No nome de Cristo Jesus. Você crê, diga amém.